Madre? Boa noite a todos. Namastê, Hare Krishna. Hoje nós estamos aqui com a presença da Kátia, da nossa querida Ana Cristina, a Vera, e a Márcia, e a Karuna Maí, que está sempre presente aqui nos dando um apoio, e eu, a Bhakti Tulasi Devi, Hare Krishna. Nós estamos fazendo leitura da introdução, ainda, né? Vários dias, né? Fazendo, várias semanas, e vamos dar continuidade, tá? Nós não, repetindo sempre, né? Nós não temos pressa, o importante é a compreensão de cada etapa. Então, sinta-se à vontade para fazer questionamentos, para dar explicações, para nós avançarmos cada vez mais no conhecimento. Hoje a Karuna ela vai fazer a leitura e dar também as explicações devidas. Eu vou ficar aqui mais de observação, mas qualquer coisa também a gente podemos, cada uma de nós, darmos algum pronunciamento. Hare Krishna, vamos lá. Então, repete comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, a gente vai continuar a leitura da introdução do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, que é comentada na introdução de Srila Prabhupada. Repetindo o último parágrafo da leitura da semana passada, após ouvir a Suprema Personalidade de Deus falar Bhagavad Gita, Arjuna aceitou Krishna como Param Brahma, o Brahman Supremo. Todo ser vivo é Brahman, mas o ser vivo supremo, ou Suprema Personalidade de Deus, é o Brahman Supremo. Param Dhamma quer dizer que ele é o supremo repouso ou a suprema morada de tudo. Pavitram quer dizer que ele é puro, sem mácula de contaminação material. Purusham quer dizer que ele é o desfrutador supremo. Saswatam, original. Divyan, transcendental. Adidevan, a suprema personalidade de Deus. Adyan, não nascido. E Vibhum, o maior. Então, alguém pode dizer que, como Krishna era seu amigo, Arjuna lhe dizia tudo isso para lisonjeá-lo. Porém, com a intenção de dissipar esse tipo de dúvida das mentes dos leitores do Bhagavad Gita, Arjuna substancia tais exaltações no verso seguinte, quando diz que Krishna é aceito como a suprema personalidade de Deus, não só por ele, mas por autoridades como os sábios Narada, Asita, Devala, Vyasadeva. Estas grandes personalidades distribuem o conhecimento védico tal qual como é aceito por todos os acharyas. Por isso, Arjuna diz a Krishna que aceita como inteiramente perfeito tudo o que ele fala. Sarvam metaritam manye. Aceita como verdade tudo o que você diz. Arjuna também diz que a personalidade do Senhor é muito difícil de entender e que ele não pode ser conhecido nem mesmo pelos grandes semideuses. Isto significa que o Senhor não pode ser conhecido nem mesmo por personalidades superiores aos seres humanos. Então, como pode um ser humano compreender o Senhor Krishna sem tornar-se seu devoto? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, né? Só lembrando aqui que a gente viu no último encontro os motivos pelo qual Arjuna, a gente viu mais para cima, não foi? Porque aqui em amizade, Arjuna tinha um relacionamento em amizade com o Senhor Supremo, e também Arjuna era rendido e um devoto. A gente viu lá é porque a gente já passou por essa parte. Então, Arjuna, ele podia compreender a Bhagavad Gita por 3 motivos, né? Porque era amigo de Krishna, porque era rendido a Krishna e um devoto sincero de Krishna. Então, está falando aqui, né, que a pergunta de Srila Prabhupada. Então, como pode o ser humano compreender Shri Krishna se tornasse seu devoto? Então, para a gente compreender, só para lembrar, para a gente conseguir compreender a Bhagavad Gita, a gente só vai entender se a gente for um devoto de Krishna, porque ele é o guru que está ensinando essa filosofia para a gente.
Continuando aqui. Portanto, a Bhagavad Gita deve ser recebida como um espírito de devoção. Ninguém deve ficar pensando que é igual a Krishna. Tampouco deve se pensar que Krishna é uma personalidade comum, ou quiçá uma personalidade grandiosa. O seu Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus. Assim, de acordo com as afirmações do Bhagavad Gita, ou as declarações de Arjuna, para alguém que esteja tentando compreender a Bhagavad Gita, deve-se, ao menos, em teoria, aceitar Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus. E com este espírito submisso, poderemos então compreender a Bhagavad Gita. Quem não lê a Bhagavad Gita no espírito submisso terá muita dificuldade em compreender a Bhagavad Gita, porque ele é um grande mistério. Então, quando a gente for estudar, a gente vai perceber que tem vários conteúdos que a gente precisa aceitar, né? Como a gente, como de espírito de rendição. A gente deve fazer perguntas, mas perguntas com submissão. Não perguntas com o intuito de questionar, de inquirir, de botar em dúvida, em xeque, e contradizer. Ah, eu já sei a resposta, eu vou te perguntar isso aqui porque eu quero saber como é que você diz. Isso aí é um espírito de ego ego alto, né? A gente não deve fazer perguntas assim. Então, o estudo é com submissão. Somente assim a gente vai conseguir compreender, né? Na submissão não significa porque a gente pensa no mundo material, né? Se na matéria que eu estou submissa a alguém, eu estou na posição inferior a esse alguém, então eu estou em desvantagem. Mas, espiritualmente falando, esse estado de submissão é um estado elevado, é um estado em que eu posso aprender. É um estado que eu coloco assim, ó, eu não sei, você é meu guia. Né? O Bhagavad Gita é um bom guia. Você é meu guia, Krishna é meu guia, e é ele que vai me guiar. Então, eu tenho esse espírito de submissão, de compreender e aceitar. Porque muitas vezes eu posso não entender agora, eu posso achar que aquilo ali é demais, não, isso aqui eu não concordo com isso. Né? Mas no futuro a gente vai ver. Várias vezes, me lembrei agora, quando criança, minha mãe me falava, filha, isso é pro seu bem, filha, faça isso que eu estou mandando, no futuro você vai me agradecer. Realmente, no futuro a gente agradece. Agora, com a maturidade que eu tenho, eu agradeço minha mãe por ter me ensinado, ter me passado todo aquele ensinamento, aquilo que eu, quando criança, discordava. Hoje eu sei que minha mãe tinha sentido, né? Então, dessa forma, com a gente é criança, nós somos crianças que estamos aprendendo a crescer, a desenvolver, a ter devoção. Então, a gente precisa desse espírito de submissão como uma criança, para poder a criança aprender, para poder a criança crescer, tem que ter espírito de submissão aos pais. Espírito de submissão aos superiores. Então, essa é a ideia, né? Somente dessa forma a gente consegue compreender a Bhagavad Gita. Senão a gente vai achar que nós somos Deus, né? Tampouco deve pensar que Krishna é uma personalidade comum aqui. Ninguém deve ficar pensando que é igual a Krishna. Se eu achar que eu sou igual a Krishna, que eu sou uma parte dele e sou igual a ele, então tem mais umas qualidades dele, então eu sou Deus. Né? Então, se eu sou Deus, eu não posso aprender de ninguém. Se eu sou Deus, ninguém é superior a mim. Se ninguém é superior a mim, então eu não aprendo nada de ninguém, porque eu sei tudo. Eu sou autossuficiente, então, para mim tá perfeito. Então, essa mentalidade não serve, né? Se a gente, é bom a gente se colocar sempre submisso a alguém, né? Sempre tem alguém superior a gente que pode ensinar pra gente. Fala alguma coisa, Madre? Eu continuar. Mas Algum está comentário? perfeito a sua colocação, né? Essa questão, né, de observar, né? A gente sempre procura observar, né? Uma autoridade maior, que tem uma compreensão maior, né? Um conhecimento mais elevado, a gente tem naturalmente esse respeito, não é? E assim por diante, é o filho com o pai, né? É o pai, muitas vezes, também com o seu patrão, ou numa escola com o professor, né? Sempre tem essa questão, né? Dessa observação, né? Daquele que compreende mais, daquele que tem um conhecimento maior, mas, no caso aqui, estamos falando, né, de uma outra situação, que é a suprema personalidade de Deus passando esse conhecimento, não é? Então, é nesse aspecto que está sendo essa abordagem, né, de submissão, sempre de reverência e submissão à aceitação, né, do que está sendo dito. A gente sempre tem que saber, tem a humildade de se colocar no seu lugar. A humildade de saber que eu sei mais do que alguém e a humildade de saber que tem alguém que sabe mais do que eu. Existem três tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que sabem menos do que eu porque estão aprendendo, a gente observa. Observar isso e compreender isso é uma forma de humildade também. Compreender que tem gente que a gente pode ensinar.
São aquelas pessoas que sabem menos do que eu preciso ensinar. Então, eu preciso dar associação a essa pessoa. Tem aquelas pessoas que estão no nível igualzinho ao meu. Tá ali parecido, tá próximo, igual, não é idêntico, né? Mas está naquele nível próximo. Então, são pessoas que eu ensino, que eu aprendo. E tem pessoas que sabem mais do que eu. Aí, em relação a essas pessoas, eu só aprendo. Eu não vou querer ensinar nada para ela. Então, se eu me coloco na posição de discípulo de alguém, eu não posso ensinar nada para o meu mestre, porque ele é meu mestre. Então, a gente tem que saber se colocar na nossa. Isso é percepção, né? Então, eu não vou fazer isso com arrogância. Tipo, eu sei mais do que você, então não vou aprender nada de você. Não, a gente sempre é aluno de todo mundo. Mas a gente percebe que, né, a gente aprende com tudo, com gato, com cachorro, com a planta, com qualquer pessoa. Então, dizendo assim, né, a gente está sempre aprendendo, a gente é sempre um aluno. Mas a gente sempre deve observar aquelas pessoas com quem eu devo ensinar. Tem pessoas que você observa, aprende pelo que não vai fazer. Né? Aprende pelo exemplo de que, ó, essa atitude aqui não é legal para mim. Então, está aprendendo sempre está aprendendo. Mas não vou absorver, para mim, um ensinamento errado de alguém, né? Quem estudei em colégio militar com minha mãe, a gente aprendia que comando errado não se executa. O pessoal diz que soldado mandado não faz crime, mas isso é dito popular. Mas dentro da polícia, a gente aprende, pelo menos na escola, que comando errado não se executa. Então, se alguém está me ensinando algo errado, algo que para os meus princípios não é legal, não vou fazer, não vou executar. Então, eu já percebo que esse é um tipo de pessoa que eu não vou aprender instruções dela diretamente. Eu vou aprender pela observação do que não ser feito. Então, são pessoas que eu devo ensinar. Se me pedir, né? Se me pedir instrução, eu só vou ensinar se me pedir instrução. Mas aquela pessoa que eu não vou absorver instruções dela diretamente. E tem aquelas pessoas que a gente vai trocar, em forma de amizade, em forma de companheirismo, a gente vai sempre trocar figurinhas. E sempre lembrando disso, as pessoas que eu só vou aprender. Então, se você colocou alguém como seu mestre, não tente ensinar nada para o seu mestre. É só aprender dele. Essa é a ideia, né? Então, sempre nessa história de humildade, de percepção e se colocar no seu lugar. Era isso, né, mãe? Isso, né? Mas assim tem uma questão, né, que é legal nós falarmos, porque cada ser ele é individual, né? Ele tem, e quando a gente olha pelo lado astrológico, os atmascaracas são diversos, né? Você é Vênus, você é Saturno, você é Sol, e cada um com suas características. E muitas vezes, por exemplo, eu sou Sol, eu acho que a Márcia também é Sol, não sei se Kátia também. Então, aí qual é a característica do Sol, né? O Sol solta raios, né? Ele tende a aquecer bastante, se aquece muito, acaba queimando o outro, né? Colocando isso como a influência, né, dos demais, né? E qual é a característica do Saturno? É mais distante, né? E qual é a característica de Vênus? Então, cada um com é, seus avanços, né? Suas prioridades e suas características próprias. Então, muitas vezes a gente também tem que olhar para nós mesmos, não é? Quando a gente se relaciona com o mestre espiritual. Ah, mas a gente acaba tendo assim, mas ele não é isso que eu aceito, não é dessa forma que eu compreendo e tal. Mas interessante que no Vaishnavismo a gente vai avançando e se você aceita ele como mestre, você tem que aceitar todas as instruções dadas. Mas no momento você pode perguntar, mestre, eu posso também dar uma opinião? Aí, no caso, ele aceitando, aí se dá a opinião. Também tu não está livre de você dar essa opinião, mas sempre com consentimento, por questão exatamente desse patamar, né, desse nível, né, do nível que a gente pode colocar aí do desnível. É como eu falei mais cedo, né? Sempre perguntando com submissão, não com arrogância. Isso é válido, sim, né? É com submissão. Mas se a gente percebe que aquela característica não. Poxa, eu gosto desse mestre, mas a característica dele não está servindo com o meu, porque ele não é o seu guru. Quando tu encontra teu guru, você vai sentir que vocês vibram na mesma sintonia. Se está vibrando em sintonia diferente,
É porque você não vai rejeitar aquela verdade é a verdade que ele está seguindo, mas não é a verdade que está em sintonia com a verdade que eu acredito. Então, aquele mestre segue o caminho dele e eu vou seguir o meu caminho com o mestre que vai e pede a Deus, pede a Krishna, ô Krishna, que ponha no meu caminho um mestre que vibre com a mesma sintonia que a minha, que a gente possa seguir juntos nessa jornada. A ideia é essa, né? A gente tem um mestre que vibre junto com a gente. Chama-se raça, né? É o humor, né? Que cada um pode transmitir e cativar, né? Dentro dos aspectos necessários para que o outro compreenda, né? O discípulo possa compreender e seguir, né? Nesse mesmo alinhamento. Isso a gente vê aqui mais cedo, isso aqui, ó, as raças, né? Também tem as raças, porque aqui está o estado geral. Aqui a gente explicou geral, mas para frente a gente vai estudar. Tem outros livros que explicam mais as raças de forma mais específica. Então, existem as raças também entre o mestre, guru e discípulo, né? Então, você vai ter um guru que está na mesma raça que a gente. Essa é a ideia, no mesmo humor, no mesmo sabor de devoção que a gente. Essa é a ideia mesmo. Agora que eu estou lendo aqui, mas a gente já leu essa parte, mas bora continuar então. Aqui. O que é exatamente, continuando a leitura, a gente leu até aqui, o que é exatamente a Bhagavad Gita? Bhagavad Gita propõe-se a livrar a humanidade da ignorância. Desculpa, alguém queria comentar mais alguma coisa? Então, Bhagavad Gita propõe a livrar a humanidade da ignorância contida na existência material. Cada um de nós anda às voltas com tantos obstáculos. Assim como Arjuna tinha diante de si esta dificuldade de lutar na batalha de Kurukshetra, lembra que ele tinha essa dificuldade, né? Como é que eu vou matar, como é que ele fala? Vendo parentes e amigos. Então, meu Krishna, meu arco gandiva está escorregando de minhas mãos, minha boca está seca, minha mão está suando, não dá, não vou, Govinda, não lutarei. Né? Ele vai e diz que não vai lutar nesse campo de batalha porque ele viu tantos obstáculos, né? Que são os pensamentos dele, os apegos dele, os familiares. Aqui é essa parte que eu queria falar. Arjuna se rendeu a Shri Krishna. Ele é um devoto rendido. Em consequência, a Bhagavad Gita foi falado. Não só Arjuna, mas cada um de nós vive cheio de ansiedade devido à nossa existência material. Nossa própria existência está na atmosfera da não existência, de fato. Não estamos destinados às ameaças da não existência. A nossa existência é eterna. Mas, de um jeito ou de outro, fomos postos em Asat. Asat refere-se àquilo que não existe. A gente até comentou isso aqui na semana passada. A gente vai botar na gravação e aí a gente acompanha lá, senão a gente não avança um pouquinho. Dentre tantos seres humanos que estão sofrendo, poucos são os que realmente perguntam sobre a sua posição, sobre quem são, por que estão nessa posição ingrata e assim por diante. Se a pessoa não despertar para esta plataforma na qual ela quer saber o porquê do seu sofrimento, se não se der conta de que não quer sofrer, mas sim encontrar uma solução para todo este sofrimento, ela não deve então ser considerada um ser humano perfeito. A raça humana começa quando esse tipo de indagação desperta na mente. Srila Prabhupada sempre comenta que enquanto a gente não se pergunta quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, a gente está na forma de vida somente animal, né? O ser humano é um animal, mas está na plataforma de vida apenas animal. Que a vida humana começa quando a gente faz essas perguntas aqui, né? Quem sou eu? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a razão da minha existência? E aí sim a gente tem a consciência, a gente acorda e tem a consciência, né? Como a criança. A criança, ela não sabe quem ela é, tá engatinhando, tá comendo, tá chorando, tá bebendo, tá sorrindo, tá chorando, mas não sabe qual é a razão da existência. Quando ela começa a compreender, olha, eu tô aqui, isso aqui é o mundo, tem uma percepção dos sentidos, aí sim tá despertando para a vida. Aí da mesma forma, quando a gente começa a se perguntar, quem sou eu? Por que eu tô aqui? Por que existe sofrimento? E qual a razão disso tudo? Aí sim, aí posso dizer que começa a vida humana. Só continuando aqui. A raça humana começa quando esse tipo de indagação desperta na mente. No Brahma Sutra, esta indagação chama-se Brahma Gyanasa. Atato Brahma Gyanasa. Toda atividade do ser humano deve ser considerada um fracasso, a não ser que ele se indague sobre a natureza do absoluto. Portanto, aqueles que perguntam por que estão sofrendo, de onde vieram e para onde estão indo após a morte, eles são estudantes qualificados para entender a Bhagavad Gita. Então,
Aí a gente vem a pergunta, né? Existe um livrinho, minha mãe comprou esse livrinho lá no livro, na loja do templo, mãe. Naquele livro que a senhora comprou, é um guia de estudo da Bhagavad Gita, tem perguntas. Uma das perguntas é essa. Tem aquela pergunta que eu fiz na semana passada, que é qual a posição da gente para compreender a Bhagavad Gita? A resposta, a posição de Arjuna, que é um devoto rendido, em amizade, e... Ah, esqueci a outra. Um devoto é rendido e está em amizade. E tem outra também aqui, ó. Quais são os estudantes qualificados para compreender a Bhagavad Gita? Aqui. Também uma pergunta que está naquele livrinho. Quais são os estudantes qualificados para entender a Bhagavad Gita? Qual é a resposta? Aqueles que perguntam por que estão sofrendo, de onde vieram e para onde irão. A pergunta é a resposta aqui, ó. Depois minha mãe vai fazer a pergunta lá no grupo, madre. Tá nesse livrinho, a senhora tá com o livrinho na mão, né? Vai chegar uma hora que a senhora vai ver, tem as perguntas. Aí na hora das perguntas tem aí explicando. Não tem as respostas, não sei se tem as respostas, mas é tipo um manual de um estudo dirigido, esse livrinho. Achou? Seu microfone tá fechado. Seu microfone tá fechado. Esse aqui, não é que você está falando, se referindo? Sim. Ele é bem antigo, esse daqui. Qual é o título dele? Ele tem, assim, estudando o Bhagavad Gita como ele é. Instituto Isso. Bhakti Bhaktivedanta. Vedanta de Book Truth. filosofia. É. Aí tem uma parte... Depois eu pego ele e ensino a senhora como é que olha ele. Eu mostro a senhora. Ok. Eu comecei a estudar por ele, mas eu comecei e parei. Agora já é um incentivo para continuar. Uhum. Aqui, o estudante sincero deve também ter profundo respeito pela Suprema... Aqui também, ó. O estudante sincero deve ter também profundo respeito pela Suprema Personalidade de Deus. Arjuna era esse tipo de estudante. Então, essa é a ideia. A gente só pode compreender Bhagavad Gita sem se colocar na posição de Arjuna. O Senhor Krishna advém especificamente para... o Senhor Krishna advém, né? Ou seja, ele volta a nascer, a aparecer na Terra. Especificamente para restabelecer o verdadeiro propósito da vida, sempre que este propósito é esquecido por nós. Aqui também nesse estudo, mas aí isso aí é lá no capítulo... Não sei se é no capítulo 4. Não é capítulo 4, não. No capítulo 2, não lembro qual capítulo. Aí Krishna fala a razão dele vir a nascer. A resposta é aqui, ó. Qual o motivo de Krishna nascer na Terra? Né? Aparecer na Terra milênio após milênio. Aqui está a resposta também. Seu Krishna vem especificamente para estabelecer o verdadeiro propósito da vida, sempre que este propósito é esquecido por nós. Este é um dos motivos, né? Para restabelecer a verdade. Porque a gente vê com o avançado das eras do tempo, tudo tende à desordem, tende à degradação. Isso também é estudado pela física, né? Que tudo tende a se espalhar e tende à desordem. E aí, sempre que a desordem está começando a crescer, Krishna precisa aparecer na Terra para restabelecer esses princípios da verdade. Restabelecer os princípios da religião, do Dharma, né? O que é necessário para a vida, da existência, a manutenção da ordem, né? Ele é o mantenedor. E que mesmo assim, dentre muitos e muitos seres humanos que despertam, né? Lembra que a gente via quais são aqueles que despertam? Aqueles que despertam são aqueles que perguntam: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu estou indo, né? Talvez haja um que realmente procure compreender sua posição. Porque não adianta, às vezes a gente vai se indagar, né? Quem sou eu? Para onde eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou? Beleza. Mas fica por aí mesmo. Ah, tá, eu sou um ser humano, que eu estou aqui para isso mesmo, para viver a vida. Acabou. Então, dentre os seres humanos que despertam, talvez haja um que realmente procure compreender sua posição. E, para ele, é falar da Bhagavad Gita, que também é uma das perguntas desse livrinho. Para quem é falar da Bhagavad Gita? Para os seres humanos que despertaram e querem realmente para compreender sua posição. De fato, todos estamos sendo engolidos pelo tigre da ignorância. Mas o Senhor tem muita misericórdia das entidades vivas, especialmente dos seres humanos. Foi para isso que ele falou a Bhagavad Gita, fazendo Arjuna, né, seu amigo Arjuna, seu aluno. Então, Krishna falou essa Bhagavad Gita para poder
passar esse ensinamento para aquelas pessoas que estão interessadas. Então, a gente só vai falar esse conhecimento para aqueles interessados. Quem não está interessado, não tem por que a gente falar. Né? A gente pode falar que existe, a gente só precisa ser. A gente sendo quem a gente é. Aí vai despertar nas pessoas a curiosidade. Por que ele é assim? Por que essa pessoa é desse jeito? E principalmente as pessoas que conheceram a gente antes e depois. Quem conheceu a gente antes de compreender a Bhagavad Gita e ver a nossa transformação e ver a gente depois, principalmente essas pessoas vão se indagar. Por que essa pessoa mudou tanto? Por que essa pessoa está desse jeito? Quem ela é? O que é que ela está estudando? Aí, naturalmente, essa pessoa vai se aproximar de você e, naturalmente, ela vai perguntar. Se ela perguntar, você fala. Se não perguntar, você só continua sendo você. Né? Tem Existem os pregadores. Então, essas pessoas que são pregadores, a essas pessoas têm a missão de sair espalhando conhecimento. Mas como a gente não está nessa posição de pregar, não está naquela somente que compreendeu a verdade, somente a pessoa que compreendeu pode distribuir a verdade, porque ela tem a capacidade para isso. Já a gente que está estudando, a gente só estuda, só ensina para quem pergunta. Se não está perguntando, não tem por que sair falando, né? Porque a gente já vai se complicar ainda mais. Então, quando a gente observa a Ajna, ele está assim, também nos enxergamos, não é? São todos nós que tivemos interesse, todos nós que nos aproximamos do Supremo, né? Estamos no papel de Ajna, porque nós começamos a interrogar: quem sou eu, né? O que é que estou fazendo aqui? Qual é a minha lição de vida, né? São as perguntas que permeiam a nossa mente, né? Então, é essa posição que a Ajna está, né, nesse momento. E é isso que nós estamos também fazendo, né, adquirindo conhecimento e tentando compreender e se colocando também no mesmo local, no mesmo posicionamento. Isso. Então, só para lembrar aqui, ó, a gente só vai falar Bhagavad Gita para essas pessoas. Está aqui grifado. Dentre os muitos seres humanos que despertam, ou seja, aqueles que despertaram, que fizeram esses questionamentos que a mãe falou agora, aqueles que realmente procurem compreender a sua posição, que querem compreender a verdade. Somente para essas pessoas. Né, tem uma das ofensas que é do cantar do Santos Nomes, que é recitar Bhagavad Gita e cantar os Santos Nomes do Senhor. Dentre essas ofensas é pregar para o infiel. O que significa pregar para o infiel? Falar para quem não quer ouvir. Se a gente está repetindo, a pessoa não está seguindo, acabou. Falou uma vez, falou duas, a terceira já foi. Não tem por que continuar falando. Isso é uma ofensa, é pregar para o infiel. Porque isso gera ofensa, né? Porque aquela pessoa vai ofender o conhecimento, vai ficar te questionando, te testando. Isso aí ofender, está fazendo que alguém ofenda Krishna, ofenda o conhecimento. Então você está sendo um ofensor também. Porque você está dando a oportunidade de alguém ofender. A Ana levantou a mão. Ana quer falar. É porque eu estava na outra página e não veio, desculpa. Digando. Depois disso tudo, assim, uma curiosidade. Arjuna virou um pregador? Ele foi o primeiro guru, né? O primeiro mestre. Ele não saiu falando, aqui nessa linha é de acharya. Acharya significa aquele que ensina pelo exemplo. Então, ele não, né, Arjuna não saiu falando, pregando, né? Mas ele ensina pelo exemplo. A própria história já é escrita, a própria vida de Arjuna já é uma pregação. Ele iniciou uma sucessão discipular? Aí eu não sei te dizer se ele tem registrado uma sucessão discipular. Mas é dito que ele é o primeiro porque foi para ele que o Gita foi falado. Como foi para ele que o Gita foi falado, ele é o primeiro da sucessão discipular. Mas se ele teve discípulos, essa história eu não sei te dizer. Tu sabe, Thay? Se a Arjuna teve uma sucessão discipular, a vida de Arjuna? O Thay também não sabe, né? Nunca ouvi falar. Mas é dito como o primeiro, né? Primeiro discípulo que veio dele porque foi falado para ele o Gita. Então, todo mundo que estuda o Gita está seguindo essa mesma associação. Beleza, obrigada. Aqui. Sendo um companheiro do Senhor Krishna, Arjuna estava acima de toda ignorância. Mas no campo de batalha de Kurukshetra, Arjuna foi posto em ignorância só para perguntar ao Senhor Krishna sobre os problemas da vida, para que o Senhor pudesse explicá-los para o benefício das futuras gerações de seres humanos, e assim traçar o plano de vida.
A humanidade, assim, poderá agir de acordo com esses princípios e aperfeiçoar a missão de vida humana. Isso aqui está explicando uma questão, né? Tá dizendo que Arjuna, essa parte toda aqui, Arjuna, ele já tinha esse conhecimento, porque ele já era amigo de Krishna, ele foi instruído pelos grandes acharyas da época também, ele tinha o tio dele como Vidura, de Abhisma. Então, ele já foi treinado, ele já tinha esse conhecimento, mas ele é colocado em ignorância. Quem coloca Arjuna em ignorância é Yoga Maya. Então, ele dá é como um lila, um passatempo. Então, a Arjuna demonstra essa ignorância, que no momento ele realmente sente aquilo ali, ele fica, foi colocado nesse estado de ignorância para que ele pudesse fazer as perguntas perfeitas para gerações futuras pudessem compreender Bhagavad Gita. Então, como um passatempo, a gente não deve colocar que Arjuna, pensar que Arjuna era imperfeito porque ele tinha essas dúvidas. Se a gente achar que Arjuna era imperfeito porque tinha essas dúvidas, é quebra todo o conhecimento. A gente está julgando ele. Então, a gente compreende que Yoga Maya colocou Arjuna em ignorância para que ele pudesse fazer as perguntas perfeitas como nós, seres humanos comuns, para que nós pudéssemos compreender a Bhagavad Gita, compreender essa filosofia, essa verdade. O assunto da Bhagavad Gita envolve a compreensão de 5 verdades básicas. Então, em primeiro lugar, explica-se a ciência de Deus e também a posição constitucional das entidades vivas, a Diva. Então, existe o Isvara, que significa o controlador. Então, são Isvara, que é Deus, né, o controlador. As Divas, que são as entidades vivas, que são controladas pelo controlador. Se uma entidade viva diz que não é controlada, mas sim livre, então ela está doida, ela é doida. Ela está em ignorância. Se eu digo que nada me controla, que eu sou livre, né, então a gente está em ignorância mesmo, completa ignorância. O ser vivo é controlado em todos os aspectos. Imagine aqui mesmo, a pessoa diz que é livre. Ah, eu sou livre. Aí você tem um trabalho de carteira assinada. Quem diz que você vai folgar uma vez na semana e que dia da semana que você vai folgar é o seu patrão? Como é que essa pessoa pode dizer que é livre? É a pessoa sente fome e precisa comer. Como é que vai dizer que é livre? E pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu tenho que respirar. Eu sou obrigada a respirar. Quando eu coloco, aperta o intestino, eu tenho que ir no banheiro fazer cocô. Então, a gente não pode dizer que é livre. Existe algo que controla. Existe. Se você não controla nem mesmo o seu corpo, como é que você vai controlar tudo? Controlar o mundo, controlar a sua vida. Então, a gente não pode dizer em momento nenhum que é livre. Então, o ser vivo é controlado em todos os aspectos, pelo menos em sua vida condicionada. Então, quando a gente está vivendo a vida condicionada, este corpo material, a vida material, nós somos controlados. Então, Bhagavad Gita descreve Isvara, que é o controlador supremo, as divas, que somos nós, as entidades vivas, também Prakriti, que é a natureza material, e o tempo, que é a duração da existência de todo o universo ou da manifestação, e Karma, que são as atividades. Essas são as 5 coisas, né? O controlador supremo, as entidades vivas, a natureza material, o tempo e as atividades, que é o Karma. Então, as 5... Como é que ele se escreve aqui? Aqui, o assunto da Bhagavad Gita envolve a compreensão de 5 verdades básicas. Então, a gente vai estudar para compreender detalhadamente a Bhagavad Gita, a gente vai estudar para compreender quem é o controlador, quem são as divas, que são as entidades vivas controladas, o que é a Prakriti, que é a natureza material, o que é o tempo, qual a função do tempo, Kala, e Karma, que são as atividades, né? Karma não significa ação e reação, Karma significa atividade. Como tem atividade, toda atividade gera uma consequência. Tudo que se faz, algo, até a não ação é uma ação. Né? Se eu vejo e não faço nada, estou agindo e não fazer nada. Então, até a não ação tem uma atividade, tem uma consequência. Então, isso significa karma. Karma não é ação e reação apenas. Karma significa atividade. A manifestação cósmica está cheia de diferentes atividades. Todas as entidades vivas estão ocupadas em diversas atividades. Então, através da Bhagavad Gita, devemos aprender o que é Deus, o que são as entidades vivas, o que é Prakriti, o que é a manifestação cósmica, como ela é controlada pelo tempo e quais são as atividades das entidades vivas. Então, quando a gente terminar, a gente vai estar fera nisso daqui, nessas 5 verdades.
Dentre os 5 tópicos básicos inseridos na Bhagavad Gita, fica comprovado que a divindade suprema, ou Krishna, ou Brahman, ou o controlador supremo, ou Paramatma, você pode usar o nome que lhe aprover, é de todos o maior. Então, aqui são os vários nomes da pessoa suprema, né? Paramatma é aquele aspecto localizado no centro, né, no coração, no centro de cada átomo, de cada entidade viva. Então, a gente pode compreender que quando ele é o maior de todos, né? É o mais poderoso. Os seres vivos, que somos nós, as divas, têm as mesmas qualidades do controlador supremo. Por exemplo, o Senhor tem o controle dos assuntos universais da natureza material, como será explicado nos capítulos posteriores da Bhagavad Gita. A natureza material não é independente. Então, a natureza material é condicionada à vontade do Ísvara, da divindade suprema. Como será explicado nos capítulos posteriores, aqui, a natureza material não é independente. Ela age sob a direção do Senhor Supremo. Como o Senhor Krishna diz, Madhyakshena Prakriti Suyate Sa Characharam. Esta natureza material funciona sob minha direção. Quando vemos fenômenos maravilhosos acontecendo na natureza cósmica, devemos saber que, por trás desta manifestação cósmica, há um controlador. Então, por trás de tudo, há sempre um controlador. Né? A gente não pode achar que por trás que um carro dirige sozinho. Não, sempre tem. Por mais que a gente pegue uma máquina e configure aquela máquina, a inteligência artificial funciona sozinha? Não. Alguém configurou aquela inteligência artificial para funcionar sozinha. Então, há sempre um controlador. Alguém tá programando, nem que seja programando para funcionar por tanto tempo. Mas sempre há um controlador por trás de tudo. Quando vemos fenômenos maravilhosos acontecendo na natureza cósmica, devemos saber que por trás desta manifestação cósmica há um controlador. Nada poderia manifestar-se se não houvesse controle. É infantilidade não levar em conta a presença do controlador. Por exemplo, uma criança pode achar que um automóvel seja realmente maravilhoso, capaz de correr sem ser puxado por um cavalo ou um outro animal. Mas um adulto são sabe sobre a engenharia mecânica do automóvel. Ele sempre sabe que por trás da máquina há um homem, um motorista. De modo semelhante, o Senhor Supremo é o motorista cuja direção tudo funciona. Como veremos nos capítulos ulteriores, o fato é que as divas, ou entidades vivas, foram aceitas pelo Senhor como suas partes integrantes. Uma partícula de ouro também é ouro. Uma gota d'água do oceano também é salgada. Da mesma maneira, nós, as entidades vivas, sendo partes integrantes do controlador supremo, Ísvara, ou Bhagavan, Senhor Shri Krishna, temos em quantidade diminuta todas as qualidades do Senhor Supremo, porque somos Ísvaras diminutos, Ísvaras subordinados. Por que Ísvara, né? Ísvara é controlador. Então, nós podemos controlar algo, né? Temos a ideia de que controlamos algo, mas diminutos. A gente não controla nada. Nós somos subordinados ao Supremo. A gente só está acreditando que está agindo nessa matéria. Estamos tentando controlar a natureza. E, atualmente, estamos tentando controlar o espaço, os planetas. E temos a tendência de controlar, porque ela existe em Krishna. Porém, embora tenhamos a tendência de dominar a natureza material, devemos saber que não somos o controlador supremo. Isto é explicado na Bhagavad Gita. A gente para aqui e comenta mais até aqui. Paramos aqui, Luma. É Hoje, isso. tá? A gente vai começar só para gravar amanhã o que é natureza material. Certo, tá. Alguém poderia copiar lá no grupo, né? Eu vou copiar e coloco lá. Tá. Então, pessoal, né, hoje foi assim, bastante importante para nós entendermos esse aspecto, né, do Supremo e a questão do controle, né, dos condicionados, né. E aí, eu gostaria até de ouvir também um depoimento de vocês, alguma observação e da compreensão, é muito interessante, né, não foi difícil, né, a leitura hoje, ela está bem clara, mas
Seria bom que vocês puderem, né? Quiserem compartilhar conosco. Foi como a gente foi falando no início, né? No começo a gente acha difícil. Aí quando a gente vai estudando, começa tudo a ficar mais claro pra gente. A gente vai começando a avançar mais. Diga, É quero ver você. verdade. Semana passada falou sobre o inexistente, a gente conseguiu entender. Falou para o devoto de Krishna tem que ser um devoto atencioso. E hoje a gente aprendeu que tem que ser humildade, né? Tem de olhar para o mestre, o Prabhu, né? Como uma pessoa que é acima da gente, né? Porque ele vem, tem que ter uma linhagem para a gente seguir, né? A gente não pode ficar assim, solto, questionando também as coisas que o mestre diz, né? Tem que ter humildade. E eu gostei muito também que aí falou que o Bhagavad Gita ele está aí para nos orientar, né? O Arjuna está no campo de batalha, como você explicou a gente aqui, o nosso campo de batalha é a vida, né? Estamos aqui na vida, o nosso campo de batalha. E hoje foi muito bom aprender. Estou aprendendo de uma forma bem simples, tranquila, né? Como é ser um devoto, a gente tem que ser amigo de Krishna também, mas não pode dizer que é mais do que Krishna, como a gente tem o costume de dizer, Deus está dentro de mim, eu sou Deus. A gente tem esse costume, viu? Você falou hoje, eu fiquei bem assim, falando, porque, né, somos um, tem, a Shunei fala assim, nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, Deus está conosco, nós somos Deus. E a partir de hoje eu fiquei assim analisando, você falando, né? E a gente tem que ter Deus como Krishna, como um Deus soberano, o Criador, onipotente, o presente. Então, não sou. Eu sou uma partícula, mas não sou ele. Né? Então, foi muito bom, Carol, é muito bom ouvir. Estou gostando muito do estudo, viu? Porque você explica bem tranquilo assim para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sobre isso, Kátia, ontem, né, o Nitai me contou um passatempo que ele ouviu, não sei se ele ouviu ontem, já tinha ouvido antes, de que uma pessoa tem um mestre espiritual que é irmão de Srila Prabhupada. O Prabhupada que fez esse comentário nessa introdução, o que a gente estuda Bhagavad Gita de Prabhupada, a tradução dele. E tem um irmão espiritual dele, então é uma pessoa muito avançada, né? Que chegou uma pessoa para assistir uma palestra dele dizendo que era Deus. É porque na Índia tem essa ideia ainda, né? Tem um grupo de pessoas que acreditam que se essa ideia que você falou, somos todos um. Se eu sou filho de Deus, Deus está em mim. Se Deus está em mim, eu sou Deus. Existe esse pensamento, existe essa linha. E aí a pessoa chegou lá dizendo que era Deus. E aí esse mestre espiritual falou: ah, você é Deus? Então segura ele aí. Aí pediu para os discípulos segurar esse rapaz. Aí pega ali uma tocha de fogo. Krishna engole fogo, Deus engole fogo, então engula fogo. E que a pessoa ficou morrendo de medo. Mas ele não ia fazer isso, né? Ele fez para a pessoa entender, né? Tá caindo na real. E aí ele ficou morrendo de medo, querendo sair e tal. E aí ele compreendeu que ele não é Deus. Se você é Deus, tem engula fogo. Se você não consegue engolir fogo, você não é Deus. Tipo assim, um exemplo, né? Se você não tem os mesmos poderes de Deus, né? O controlador supremo, então você não é. Não tem por que você acreditar que é. Então se coloque na sua posição de humildade. Né? O controlador supremo, o Ísvaro supremo é só Krishna. Nós somos a parte que nós somos empoderados dos poderes dele para servir a ele. Então, os poderes dele que ele nos dá, nos concede por sua graça, é único exclusivamente para que a gente possa servir a ele mesmo. Não é para benefício próprio. Não é para chegar para mim e dizer, olha como eu sou poderoso. E aí o ego vai lá para cima, olha como eu posso isso, eu posso aquilo. Né? Quem tem poderes místicos. Pode ter alguém com poderes místicos que consegue engolir fogo. E essa pessoa vai dizer, eu sou Deus. Então controle o mar, controle o oceano. Né? Então, se você não é Deus, você não pode pegar esse poder todo e dizer, e usar para o bem próprio, para eu ser famoso, para eu ser rico, para as pessoas me amarem, né? Que a ideia é essa, a gente quer controlar, quer ter o poder de Deus para ser amado por todos, para ser o mais rico, mais poderoso, para Controlador. Quer dar lugar até de Cristo, mais belo, né? Se Deus me dá o poder dele para eu utilizar para o meu ego, meu benefício próprio, eu estou desperdiçando, então ele vai me tirar. Assim como ele dá, ele tira. Então, ele nos empodera de poder dele para colocar a serviço deles, exclusivamente para isso. Né? O poder de cura que a Márcia e a Ana têm.
É para curar as pessoas, a serviço dela. Se a marciana e começarem a achar, eu curo pessoas, eu sou Deus. Aí ela automaticamente perde poder. Elas compreendem, na minha função, é meu serviço. Se é meu serviço, até aceitar algo em troca, aceito pagamento em troca, para acreditar que, para entender que esse é meu serviço. Né? Então, é isso aí, essa é a ideia. É muito importante cada um entender seu Dharma, né? Qual a sua missão, né? Qual a predestinação, né? O que é que você deve fazer? Porque compreendendo o Dharma, você também compreende a questão do Bhakti, né? Quando você pratica, né, o seu trabalho, o Dharma é o trabalho, né, em benefício, né, dos demais, aí você também vai compreender essa questão, né, do Supremo e trabalhar também juntamente, né, para que aquilo cada vez aumente mais e que você possa ampliar, né, de uma forma amorosa, né, esse patamar, né, de ajuda a todos, né, e assim também você está fazendo Bhakti, está servindo a Deus, né, mesmo que aquilo não seja algo programado, mas que você já está, né, traçando seu caminho, né, de devoção. Isso, a Ana caiu. Essa ideia também, Kátia, né? Nós somos um, vivendo experiências individuais. Se Deus está em mim, então então ele me concede o poder dele de servir a ele, né? Não como me apropriar disso. O problema é o sentimento de posse. Aí tô querendo me apropriar de Deus, querendo ser dona dele também, querendo controlar o controlador. A ideia, né? Oh, meu pai, me dê isso, oh, meu pai, me dê aquilo. Além de colocar ele como servo da gente, tô querendo controlar ele. É meio difícil isso aí. É interessante esse posicionamento, né, observar esse posicionamento. E as meninas, Márcia? Totalmente perturbada, gente. Totalmente perturbada. Fora de casa, né? Tá fora da casinha hoje. Tô completamente. Fora do ninho. Mas está acompanhando, né, Márcia? Tá acompanhando. Tô, A sim. Ana que tá ali, ó, escrevendo tudo. Ana, que você tem O que alguma você coisa para escreveu falar? aí? O que foi que você escreveu aí pra gente? Não, eu não escrevi não, estou só pensando a respeito disso, porque esses ensinamentos aí são básicos, mas são muito profundos, né? Porque compreender isso abre um mar morto aí para você passar, entendeu? Porque a gente está começando a aprofundar, né? Digamos assim, né? Porque a história dele, quando a gente começa a ele no campo de batalha, Arjuna, depressivo, nananã, aquilo tudo, só que parece que a gente já está num outro nível, né? Desceu um degrauzinho, né? Desceu assim, quero dizer, aprofundou um pouquinho mais, né? Uhum, Ele fez as perguntas certas para a gente poder compreender. Então, assim, a gente não vai mais para o Bhagavad Gita como uma história bacana, né, de Deus falando com Arjuna, porque é assim, né? Deus fala com ele. Não, vamos entender isso direito, né? Então, são conceitos bem profundos, né? uhum, uhum. É uma história que realmente aconteceu. Só que dessa história que realmente aconteceu, a gente pode ler de várias formas e entender em diversos aspectos. Entendeu? Porque tudo que é divino, a gente está em tudo, né? Está em toda parte. Inclusive a Bhagavad Gita está em toda parte. Né? A gente, como a Kátia comentou, né? Kurukshetra, né? Kurukshetra é o campo de ação, é o nosso corpo, é o campo de ação. Os inimigos, os Kauravas. Os Kauravas são os nossos pensamentos, nossos apegos, nossos anartas também. Né? Cada um deles tem um aspecto. Os 5 Pandavas são os 5 sentidos. A Arjuna sou eu. Né? A Arjuna, além de estar dentro, fazer parte dos 5 sentidos, ainda é o eu. Né? O eu como estudante, o devoto. A gente pode ser lido dessa forma também. Mas a gente tem que compreender que a história da Índia Antiga, é uma história real. Krishna foi lá, teve aquela passatempo, parou lá. Como Moisés também até viu a árvore pegando fogo e contou a história. Tudo aconteceu.
Mas tudo tem diversos ensinamentos, várias lições que a gente pode tirar daí. A gente pode ler como uma história e compreender a filosofia, e pode também estudar essa história. Quais são os aspectos, onde é que ela vai, né? Que esse é divino está em toda parte, está em toda parte, está em toda compreensão. Né, Madre? E acontece o tempo todo, né? Isso é interessante, Todo. né? Porque é sempre atualizada, né? Ela não é passado, né? É É presente, atemporal. 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 Né, Vera? Seus comentários. Tá fechado o microfone. São ensinamentos que a gente tem que vivenciar no dia a dia, né? Essas coisas a gente tem que observar, e a vida, é só a gente observar a vida, que a gente encontra esses ensinamentos em toda parte, em todo lugar, né? No sentimento, nas ações, e é como a Ana diz, é muito profundo, realmente. Essa diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Se você só conhece, é um ensinamento que vai e vem. Entra por um ouvido e sai pelo outro, né? A gente compreende, sabe na teoria, mas na prática, se você compreende, né, na teoria e na prática, é uma sabedoria. Então, sábio, o que é um sábio? Sábio é aquele que escutou e fez. E agiu, colocou na prática dele, na vida real. Então, a Juna ouviu o ensinamento no campo de batalha e depois do que ouviu, partiu e lutou. Então, ele escutou e pôs em prática. Então, a Juna é um sábio. Essa é a ideia. Mas ele não aceitou logo de primeira, né? Porque são os anartas que cada um traz consigo mesmo, né? E assim, para avançar não é fácil, né? Passamos por várias dificuldades, mas essa compreensão, né, vai levar a gente a um êxtase muito maior, que é o encontro da felicidade, a busca da felicidade, né? A busca ela é eterna, né? Que enquanto a gente não tem essa compreensão, né? Como diz muitos, nós vivemos na lamúria, nas lamentações, no sofrimento. E aí você pode aceitar, né, depender da sua evolução, né, situações difíceis, né, mas num patamar de aprendizado, como a Ágina passou, né, por todas essas questões, né, e ele, no final, ele aceita, né, todos os enfrentamentos, porque ele compreende, né, o objetivo, a lição. E todos nós passamos por isso, né, Tula? Assim, eu mesmo fiquei assim quando eu comecei a estudar, aprender, né? Já tem um tempo que eu faço alçada, mas não sei tudo, não sei nada praticamente. Mas tudo que eu fui aprendendo assim de novo, para mim, foi me assustando, né? Muitas vezes eu falava, mas que coisa é essa, menina? Não, eu aprendi que Deus é Jeová, e agora, né, Krishna, agora tem Vishnu. E aí eu ficava assim toda confusa, né? Então, eu fiquei também que nem Adna. Nossa, que é isso? Né? Então, essas perguntas que a gente faz, assim, isso vai ajudando a gente a poder compreender, né? Porque a gente pergunta, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo? Essas perguntas todas a gente faz sempre, né? Mas por que eu tenho que passar por isso? Por que esse ensinamento veio para mim agora? Eu estava tudo organizado, confortável. E de repente eu entro numa sala que minha filha fala, vá, minha mãe, você vai gostar de fazer Hare Krishna, Hare Krishna. Logo no início, quando eu vi ela fazendo, eu dizia, meu Deus do céu, tem que esse povo repetindo isso. Que é isso? Aí ela falou, tá, minha mãe, entre. Eu entrei assim, empurrada pela minha filha, né? E aí fui gostando, mas sem entender, né? Não vou dizer a verdade a vocês que eu estava entendendo, estava ali. E com o tempo foi que foi vindo o esclarecimento, a curiosidade, Devananda Prabhu vai explicando muitas coisas. Até hoje eu estava ouvindo o de sábado, também fiquei assim, falei, meu Deus do céu, você pode ter um relacionamento com Krishna, ser como se fosse a namorada, a amante. Eu falei, caraca, toda hora a minha cabeça vai fundir, velho. Caraca, coisa.
Aí depois a Devana falou, mas você não precisa ter essa relação, porque vai depender de cada devoto, cada... Aí eu falei, tá certo, então, porque aquela reverência minha, né, de o tempo todo, Jeová, meu Deus, aquela coisa assim, então para mim não entra assim, né? Isso pode até acontecer, mas agora no momento eu tenho de ir sentindo isso e vendo como é possível, e sei lá, é muito novo para mim, até hoje é muito novo. Mas você vai me explicando de uma forma tão tranquila, eu vou ficando assim, né? Eu vou ficar como a gente aprendeu hoje, com humildade para aprender. Eu sei que tudo vai sendo liberado no tempo certo da compreensão. Acho que aos poucos a gente vai podendo administrar isso. E aí vai sendo melhor para mim. Então, meninas, aqui a gente encerra, né? Obrigada, Kátia, pelo seu depoimento. E a todos vocês aqui presentes, a Ana, não sei se alguém quer falar mais um pouco, né? A gente encerra esse estudo, mas assim, o grupo está lá para vocês comentarem, para vocês trazerem algumas questões, né, que permeiam, né, com a mente de vocês e que juntas a gente vai aprendendo, né? Vamos seguindo. Estou aqui também aprendendo juntamente. Agradeço imensamente a Caruna, né, por estar trazendo todas essas explicações e esse conhecimento para todas nós, não é? Hare Krishna. Um beijo. Gratidão. Hare Krishna. Boa noite, gente. Boa noite.